Gênesis 37, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho. Ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como eu falei aos irmãos, nós vamos examinar esse texto, fazer esse recorte da vida de Jacó e depois ver algumas aplicações para as nossas famílias. Então vamos primeiro examinar o texto para que nós possamos entender bem o que está acontecendo aqui, qual é o contexto do que nós acabamos de ler. Então, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Primeiro diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. O pai de Jacó era Isaque, e ele habitou ali nas terras de Canaã. E aí o texto diz: esta é a história de Jacó. Bom, quando o texto diz esta é a história de Jacó, não é que ele, a partir de agora, vai contar a história de Jacó. É que já contou parte da história de Jacó. Anteriormente, os capítulos anteriores relatam um pouco do que é a história de Jacó. Se os irmãos conhecem a história de Jacó, ótimo. Se não conhecem, vou dar um resumo bem rápido da história dele. Ele é o terceiro patriarca. Ele tinha um irmão chamado Esaú. Por causa de um plano de sua mãe, o pai queria abençoar o seu irmão e não ele, afinal, o irmão era o mais velho e merecia a bênção. A mãe faz um plano e desse plano lá da mãe, acaba que a bênção recai sobre Jacó. Ele toma, ele usurpa, ele tira a bênção do seu irmão Esaú. E por ter feito isso, seu irmão ameaça de morte, ele então tem que fugir para não morrer. Ele foge, vai morar com parte de seus familiares em outra região. E morando lá naquela parte de seus familiares, ele se apaixona por uma jovem e ele começa a trabalhar para casar com ela. O nome dessa jovem é Raquel, e ele trabalha para casar com ela, só que ele é enganado pelo seu tio, e o seu tio, no dia do casamento, ao invés de lhe dar Raquel, lhe dá Lia, e ele casa com Lia, e aí trabalha mais um tempo, mais 7 anos, para tentar casar com Raquel, e finalmente casa com Raquel, e agora ele tem 2 esposas. E eu sei que isso pode parecer estranho, mas naquela cultura era muito natural que assim fosse, embora as escrituras digam: o Senhor Deus nunca quis que fosse assim, mas aceitável tornou-se, culturalmente falando, e ele tinha 2 esposas. Então nessas 2 esposas começam a brigar entre si para ter filhos dele, e aí depois que elas conseguem ter filhos dele, elas também arranjam servas para terem filhos dele, outra coisa cultural que acontecia na época. Enfim, esse homem tem 2 esposas, ele tem algumas servas, ele tem muitos filhos, no total 12 filhos. Basicamente, essa é a história de Jacó, o recorte que nós tivemos até aqui. Ele tem 12 filhos, sendo que nós vamos descobrir que um desses filhos é o favorito dele. E é aí que o tema desse sermão eu escolhi como não despedace sua família. Quando a gente fala em despedaçar, estamos falando de rasgar, de picotar, fazendo que fique em pedaços algo que deveria estar unido. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. A família será despedaçada por alguns detalhes que
podem parecer simples, mas que são fundamentais quando se fala em família. Então, prossigamos com o texto agora que já estamos situados na vida de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram duas servas de Jacó, que também tinham filhos dele. Era mulher de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. A primeira coisa que a gente vê no texto é que Jacó tinha uma certa intimidade com José. Intimidade esta que fez com que José fosse zeloso pelas coisas do pai. Tão zeloso que quando acompanhava os outros irmãos e via que os irmãos estavam fazendo coisas erradas, imediatamente vinha contar para o pai. Tamanho era o zelo que ele tinha pelas coisas referentes ao pai. Se ele tinha esse zelo enorme pelas coisas referentes ao pai, dá-nos a entender que a intimidade de José com o pai, me parece que era maior do que a intimidade dos outros irmãos com o pai. Nós vamos descobrir no texto, posteriormente, que José era um queridinho do papai, porque ele, na verdade, era o filho da mulher que ele mais amou e verdadeiramente amou neste mundo, que era Raquel. Portanto, ele meio que fazia essa figura da imagem de José com a imagem da sua mulher amada. E por isso aquele filho tornou-se o predileto. O texto prossegue dizendo no verso 3: ora, Israel aqui é Jacó, que é o nome que Deus dará a ele logo mais, né? Então, Israel, que é Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. O autor, que é Moisés, dá a entender que depois de envelhecido, aquele homem finalmente, Raquel teve um filho, esse filho foi José, e aquilo foi uma grande alegria para ele, porque era o filho da amada dele, que não podia ter filhos, né? Mas de repente teve um filho que foi José, e isso alegrou demais o coração dele na velhice. Daí retoma aquela ideia que eu disse para vocês, né? A figura do filho e a figura da esposa amada estão unidas na mente de Jacó. E aí diz o texto que ele mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Olha, todo mundo se vestia normalmente, mas o filho querido recebeu uma túnica talar de mangas compridas e colorida. Era algo que o diferenciava dos outros, mas não é somente isso, tem alguns detalhes de contexto histórico que podem nos elevar mais ainda à questão de como Jacó tinha uma predileção por José. É que geralmente destacava-se o filho que você acreditava seria o seu herdeiro. Então destacava-se naturalmente o filho mais velho, o primogênito, que seria o herdeiro. Quando Jacó destaca José, a impressão que se dá é que os outros filhos não interessam. É que este filho que nasceu de Raquel é como se fosse o primogênito dele, como se fosse o primeiro filho significativo da vida dele. E por isso, esse filho é destacado. Uma outra coisa, se nós trouxermos para a nossa cultura e tentar entender o que está acontecendo aqui. Digamos que você tivesse 12 irmãos e o seu pai desse a um de seus irmãos o que você nunca teve e os outros também não. Um carro, por exemplo. Mas não é para o irmão mais velho, que você diria, não, o mais velho merece, ele está aqui há mais tempo. Mas para o irmão de 17 anos, ou seja, um irmão mais novo. Imagine então, coloque-se na situação que ficaram aqueles rapazes. No verso 4 diz: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Quando os filhos viram que havia mesmo essa predileção, que havia mesmo esse amor, odiaram José, não conseguiam mais nem falar com ele de maneira pacífica, ou seja, só falavam com ele de maneira ignorante, bruta, ríspida. Tamanho era a algeriza que eles tomaram daquela situação. O verso 5 diz que José teve um sonho. Aí José vai complicar as coisas. José já é odiado pelos irmãos, José já é o predileto do pai, e ele resolve ter um sonho. Tudo bem, a gente não controla sonhos, né? Mas José teve um sonho. E ele o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. No sonho, diz o verso 6, ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Presta atenção, ele diz, presta atenção aqui no que eu tenho para dizer. Eu sonhei um negócio muito interessante.
E aí ele diz: sonhei que estávamos amarrando feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Que sonho maravilhoso para quem já é odiado, não é? Aí no verso 8 diz: então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Por que eles disseram isso? Repito, né? Porque no contexto cultural daquela época, quando se destacava um dos filhos, é porque estavam se dizendo que aquele filho iria ser aquele que reinaria após a morte do pai. Como o pai destacou o filho com uma túnica talar colorida, então eles disseram: você pensa mesmo que vai reinar? Você pensa mesmo que essa túnica significa alguma coisa? E aí o texto prossegue dizendo, no verso 8: e com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele fez o quê? Contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, até o pai o repreendeu, dizendo o quê? Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, que era o sol, a lua e as estrelas, né, iremos nos inclinar até o chão diante de você? E o verso 11 diz: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração, que parece muito romântico quando a gente lê. E o pai guardou aquilo no coração. A gente remete ao texto de Maria ouvindo as coisas sobre o que iria acontecer com Jesus, e o texto lá diz: e Maria guardou tudo no coração. E a gente vê o que romantiza isso. O guardar no coração e o pai silenciou. Guardar no coração guardou para si. Não se manifestou em relação a isso. Se você conhece a história de José, e eu acredito que se você é crente há bastante tempo, há pouco tempo mesmo, você está lendo a Bíblia, você sabe que os irmãos vão vendê-lo. Você sabe que quando os irmãos forem vendê-lo, vão pegar a bendita túnica, arrancar dele, né, que é a grande raiva que eles têm, porque a túnica representava a diferença, né, que o pai estava fazendo entre eles. Vão arrancar a túnica dele, vão rasgar a túnica, vão sujar de sangue e vão dizer ao pai que ele foi morto, mas vão vendê-lo. É uma tragédia terrível o que acontece nessa família. Aliás, as famílias do Antigo Testamento são recheadas de tragédias terríveis. Mas o que esse recorte aqui tem a nos dizer sobre as nossas famílias? O que isso tem a ensinar para as nossas famílias? Eu aponto 3 coisas aqui nesse instante, para que nós possamos meditar nelas nesse sentido. 3 coisas que podem minar, arruinar e despedaçar as nossas famílias. E eu creio que o Senhor me manda aqui hoje à noite para um alerta para todos nós, para vigiarmos atentamente nossas famílias. A primeira coisa é a imaturidade e a indiferença paterna de Jacó para com os seus filhos. Eu não sei se você percebeu a imaturidade diante da situação e a indiferença diante da situação, como que Jacó trata tudo aquilo ali que está acontecendo, como que Jacó trata o filho que está se destacando, porque ele mesmo destacou esse filho, o ódio dos outros filhos, que ele não consegue perceber esse ódio, e finalmente quando o filho se mostra que está se achando melhor e maior, quando conta sonhos aos seus irmãos sem nenhum receio, Jacó não parece ter nenhuma atitude relacionada a isso. Há um comportamento de imaturidade e indiferença relacionado a Jacó. O interessante é notar também que Jacó foi o preferido de sua mãe. Se você ler o texto anteriormente, quiser ler em casa o texto sobre a vida de Jacó, você vai ver que ele também foi o preferido da mãe dele. Mas ele não conseguiu aprender nada sobre isso e tinha um comportamento imaturo e indiferente com seus filhos. Filhos esses que não eram garotos mais, eram homens, mas estavam sob sua responsabilidade. E os irmãos entendem que quando os filhos estão sob nossa responsabilidade, nós somos responsáveis por esses filhos. Então, ser pai e ser mãe dá muito trabalho. Porque não significa apenas você se nomear como pai ou como mãe. A Bíblia vai dizer para nós que nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Eu tenho 6 filhos, 4 filhos de sangue e 2 adotivos. Não porque nós pensamos assim quando casamos, vamos ter um monte de filhos. Não foi bem isso. Simplesmente as coisas foram acontecendo. Tínhamos 4 filhos, 2 crianças precisavam ser adotadas, nós adotamos, e assim aconteceu porque nós cremos
que o Senhor assim o quis. Mas nós entendemos que quando trouxemos essas 6 crianças para o nosso regaço, nós tínhamos uma grande responsabilidade, que era de discipliná-los. Devemos educar nossos filhos, como diz a Bíblia em Efésios 6,4. Como é que a Bíblia diz lá? Ela diz o seguinte: eduquem os seus filhos, discipline-os na admoestação do Senhor. Discipline-os para caminhar com o Senhor. Em Provérbios 22,6 diz: ensina a criança, você conhece, né? No caminho que deve andar, e ainda quando crescer, não mais desviará dele. Disciplina. Nós somos chamados a disciplinar os nossos filhos. Nós devemos cuidar bem da nossa família e entender que as crianças aprendem a obedecer através do respeito. As crianças aprendem através da nossa própria disciplina. É por isso que Paulo vai falar para Timóteo, lá no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, eu preciso ler isso aqui para vocês porque é muito importante. 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, no verso 4, que aqueles que são chamados para dirigir a igreja, né, que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Os filhos devem aprender a respeitar os pais. E, para tanto, os pais precisam se dar ao respeito. Mas o que significa dar-se ao respeito? Será que é ser autoritário com os filhos? Será que é ser rígido com os filhos, duro o máximo possível, e isso lhe impor respeito? As pessoas costumam confundir respeito e medo. São duas coisas distintas. Há filhos que não respeitam seus pais, eles têm medo dos seus pais. O respeito, ele é baseado em algo chamado admiração. Você respeita a quem você admira. Se os filhos admiram você, eles vão lhe respeitar. E se os filhos admiram você, eles vão lhe respeitar ao ponto de você poder discipliná-los. E o que significa disciplina? É o ensino do caminho que se deve andar. Se os filhos respeitam o pai e a mãe, eles entendem que o caminho que o pai e a mãe estão ensinando é um caminho bom e louvável de se ir. Porque eles entendem respeitosamente que aquilo que eles vivem é bom. E aí eu vou abrir um parêntese bem rápido aqui antes da gente prosseguir. Se você não tem a alegria de vir aos cultos e seu filho percebe isso, não tem como você obter dele a disciplina de no futuro vir aos cultos, porque eles não respeitam a sua forma de adorar, porque você mesmo não se alegra em vir aos cultos. O seu comportamento é de como quem vem forçado, de como quem vem à força, e os filhos percebem isso. A percepção das crianças sobre o que nós fazemos é muito maior do que a percepção de um adulto. Porque as crianças, como elas estão descobrindo o mundo, elas estão descobrindo também fisionomias e atitudes. Então elas podem perceber facilmente as nossas. A disciplina exige que você tenha respeito. Respeito e disciplina vão colaborar com o seu filho. Mas eu repito, dá trabalho. John Wesley tinha 18 irmãos. Seu pai era pastor e a sua mãe dedicava o tempo que estava em casa a acompanhar cada um desses meninos. Todos eles se tornaram crentes em Cristo Jesus, pastores ou missionários. Todos os 18. Eu fico maravilhado com isso. E o John Wesley conta uma história muito interessante, que a mãe dele, cada pessoa, cada filho que ela se aproximava, ela sempre dizia no particular: você é meu filho favorito. Não diga para os outros. E eles cresceram com essa ideia, né? E quando eles ficaram adultos, eles comentavam: mamãe, quando eu era criança, ficava dizendo que eu era favorito. Ela disse: não, eu quero favorito. Depois eles descobriram que os 18 eram os favoritos, que era uma forma dela trazê-los para perto de si. Então, o mandamento aos pais é muito claro, não é, irmãos? Deuteronômio, capítulo 11, no verso 19, a palavra de Deus deixa bem claro para nós o seguinte. Deuteronômio 11, 19 diz assim, ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Amém? Veja, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Não dá para uma pessoa preguiçosa
criar filhos. Dá trabalho todo o tempo preocupar-se em dar exemplo. Dá trabalho todo o tempo preocupar-se em não mostrar-se preguiçoso. Dá trabalho todo o tempo em não mostrar-se ríspido com a esposa, para que os filhos, quando cresçam, não sejam ríspidos com as pessoas mais próximas. Dá trabalho todo o tempo estar acompanhando, direcionando e ensinando. Eu tenho um amigo chamado Roberto Diamantes, ele tem um projeto com crianças lá em São Paulo. É um sítio, com crianças que foram abandonadas, ele traz e cria essas crianças no sítio. Eles fazem atividades o dia inteiro, e o dia inteiro o Roberto anda com uma Bíblia na mão, porque toda hora ele aproveita qualquer oportunidade para ensinar algum preceito bíblico através do que eles estão fazendo durante o dia. Ele passa o dia fazendo isso. Dá trabalho. Dá trabalho acompanhar os filhos assim. Mas é importante a gente lembrar da preguiça, que a preguiça vai impedir-nos de criar os nossos filhos da maneira que devemos criar. Então a preguiça pode levar os pais à cômoda indiferença. Essa indiferença de Jacó é uma indiferença talvez de um homem velho que ainda tem que acompanhar os seus filhos. Os irmãos conseguem entender isso? De um homem já fatigado com a vida, mas que ainda tem que acompanhar os seus filhos. Mas nós não vemos só indiferença em Jacó. É que a indiferença, ela é fruto da imaturidade, da falta de maturidade em ser pai ou em ser mãe. A maturidade espiritual, ela é fundamental para aqueles que assumem o papel de pais. É fundamental ser maduro espiritualmente para ser um pai e uma mãe. No Antigo Testamento, a maturidade espiritual ela estava atrelada à obediência aos preceitos do Senhor. Salmo 1 diz isso, né? Bem-aventurado o homem que não... Você lembra do texto? Eu sei que o texto, no verso 2, ele vai dizer que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, a maturidade estava a tua mente está voltada para o Senhor no desejo contínuo de obedecê-lo, de fazer a sua vontade. Ali você alcançava a maturidade. Nós, como cristãos, também acreditamos que a maturidade está em meditar na palavra de Deus dia e noite, mas acreditamos também que a maturidade está em sermos semelhantes a Jesus. É a nossa semelhança com Jesus que nos torna maduros. Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Gálatas 2,20, Paulo diz: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Maturidade é Cristo em nós. Quando nós temos Cristo em nós, podemos considerar maduros. Para criar filhos de maneira que não sejamos indiferentes, é preciso ter maturidade. Maturidade arranca de nós a preguiça. Maturidade dá a nós o sentimento de servos, a vontade de servir aos filhos. O John Stott fala o seguinte sobre isso, sobre a questão da maturidade em Cristo. Vou citá-lo aqui. Ele diz: a forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo, como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos, porque estamos nele. É como se o que John Stott está dizendo o cristianismo não é você frequentar uma igreja, é você estar dentro de uma igreja. O cristianismo não é você ter um momento de oração, não é você ter um momento de leitura bíblica. O cristianismo é Cristo em você, de tal forma que toda a sua vida flui Cristo, de maneira que você o adora em tudo que você faz, você confia nele em tudo que você faz, você o ama em todas as circunstâncias e você procura obedecê-lo a todo momento. Assim, nessa forma, você se torna maduro. Tornando-se então uma pessoa madura, pais maduros têm uma visão clara de Jesus. Pais maduros desejam que seus filhos tenham essa experiência com Jesus, que seus filhos possam adorá-lo, confiar nele, amá-lo e obedecê-lo. Pais maduros entendem que vivem para que seus filhos vejam a glória de Deus, se dedicam a isso.
Por isso, a preguiça vai trazer sempre o desconforto de filhos que não conseguem, por meio de nós, entender Jesus Cristo. A imaturidade de Jacó se deu quando ele, em detrimento dos outros filhos, concentrou seu afeto em apenas um. Por que ele concentra o afeto em apenas um? Porque antes de pensar nos filhos, ele está pensando nele. Este filho me faz bem. Este filho me traz boas lembranças. Este filho é fruto do meu amor. Este filho é minha alegria. Meu, minha. O centro é ele. O filho é o objeto, que acaba tornando-se também uma forma idolátrica de ser pai ou mãe. Quando o filho serve para mim, para os meus anseios. Eu sempre pergunto aos irmãos da nossa igreja, quando você fala que quer o seu filho servindo a Deus e amando o Senhor, você fala isso pensando no Senhor ou pensando em você, naquilo que te agrada, naquilo que te conforta e consola, naquilo que te faz ser visto pelos outros com amor? Aí é um pai abençoador, aí é uma mãe abençoadora. Os filhos todos seguem ao Senhor. Não conseguem entender isso? Jacó então fez isso, atraiu um só para si, e aceita o risco de chamarmos para perto apenas aqueles que nos são agradáveis. Mas a missão de sermos pais não é a de encontrar afeto no filho, mas de despertar os corações deles para amar o Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles nos foram emprestados, eles nos foram concedidos para que nós pudéssemos levá-los a conhecer o Senhor. O objetivo dos filhos não somos nós. O objetivo dos filhos é a glória de Deus. Aqui, como a Igreja Batista tradicional que é, com certeza vocês apresentam os filhos, não é, pastor? O que a gente faz quando apresenta os filhos? A gente está dizendo ao Senhor que nós vamos nos dedicar a fazer daquele filho um discípulo de Jesus. O primeiro evangelho que eles ouvirão serão de nós pais. Nós iremos apresentá-los a Jesus Cristo. É esse o papel que nós assumimos. Então, Jacó, por ter centralizado no filho o afeto, esquece completamente da glória de Deus. E aí, esquecendo-se completamente da glória de Deus, ele na sua imaturidade, pasmem, né? Um homem que teve tanta experiência com Deus, a gente pode chamá-lo aqui de imaturo. Sim, porque a maturidade é seguir ao Senhor em tudo que se faz, inclusive na criação dos filhos. Em sua imaturidade, gerado também a indiferença em relação àqueles que estavam sob seu domínio, ele vai fazer com que essa família se despedace. E é esse o primeiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos. Esse cuidado que nós devemos ter para que nossas famílias não despedacem, porque nós centralizamos afeto em apenas um filho, no filho mais agradável, no filho mais querido, no filho mais... não importa. E o segundo aspecto, o aspecto da preguiça. A preguiça de disciplinar, discipular, de testemunhar continuamente para os nossos filhos. Eu lembro quando minha primeira filha nasceu, meu pensamento foi: agora eu tenho que me preocupar 10 vezes mais com o meu testemunho, porque eu tenho uma pessoa surgindo na nossa vida, surgindo na nossa história, que não conhece Jesus Cristo e cujo primeiro cristão que ela vai conhecer, e a primeira cristã que ela vai conhecer, é o pai e a mãe. Nós temos uma grande responsabilidade sobre isso. As primeiras pessoas que vão discipulá-la serei eu e minha esposa. Nós não podemos ser negligentes nem preguiçosos, e muito menos imaturos. Aí tem a segunda coisa que nós vemos aqui: a ingenuidade e a indiferença de José para com seus irmãos. Vocês perceberam como José age de maneira ingênua, mas ao mesmo tempo indiferente aos seus irmãos? Ingênua no sentido de ele vai lá e não percebe
que tudo aquilo é afrontoso, que ele está destacado dos outros, que o pai está separando dos outros. Ele não consegue perceber que tamanha a indiferença que ele tem sobre seus irmãos. Ou, podemos dizer, talvez, tamanha a ingenuidade que ele tem diante dos seus irmãos. Tenhamos muito cuidado, meus irmãos, com a ingenuidade e indiferença. As duas coisas são muito perniciosas em nossas vidas, principalmente na vida adulta. Na vida adulta, não cabe você ter um comportamento ingênuo, por exemplo. É hora de crescer. Paulo diz, por exemplo, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora eu sou um homem, eu penso como homem, começo a agir como homem. Então, assim, a Bíblia está sempre trazendo a nós a ideia de que nós não podemos viver a vida toda de maneira ingênua. Provérbios 1:22 diz assim: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? O livro de Provérbios, ele cita vários momentos, características de pessoas ingênuas, e sempre ele vai dizer que essas pessoas não conseguem discernir as coisas diante de seus próprios olhos. Pessoas que não buscam entendimento sobre a vida. Ingenuidade é a falta de sensatez, ingenuidade é a imprudência, infantilidade no proceder, é o não medir as consequências. E é exatamente isso que aconteceu aqui com José. Tudo isso estava ali em conjunto dele. Mas também há indiferença. Ele é indiferente ao que os irmãos estão sentindo. E a indiferença é a não leitura daquilo que está ao nosso redor. José tratou com indiferença tudo que estava envolvido entre ele e seus irmãos. Chega a ser absurdo até. Ele compartilha sonhos que ele não consegue, é o que nós vemos aqui, perceber que seriam afrontosos, que iriam machucar, que iriam ferir aos seus irmãos, porque ao que parece ele não tinha percebido ainda. Veja só, os irmãos nem falavam mais com ele de maneira calma, só falavam de maneira ríspida, diz o texto, mas ele não consegue perceber isso. É muita ingenuidade, é muita indiferença. É impressionante isso, porque interessante que a Bíblia vai nos mostrar que o contrário do amor é a indiferença. Em Lucas capítulo 10, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele vai falar sobre o que é amar o próximo, ou seja, e não amar o próximo é ser indiferente ao próximo. Então, embora José não odiasse seus irmãos, mas se comportava de maneira indiferente a eles, ou seja, não era diferente dos irmãos em determinado sentido. Os irmãos o odiavam claramente, e ele era indiferente ao ódio dos irmãos. Ou seja, havia um total desencontro ali. Se você se acha ingênuo, meu irmão, você se acha às vezes tolo, urgentemente você precisa ser revestido de prudência, que a Bíblia condena muito a questão da ingenuidade. E se você é indiferente, você tem que ter empatia para se identificar e se responsabilizar pelos que estão ao seu redor. E aqui entra o ponto que nós devemos tratar com nossas famílias. Nós jamais podemos ser indiferentes àqueles que fazem parte desse grupo qual nós participamos pessoalmente, chamado família. Não podemos ser indiferentes. Pais não podem ser indiferentes ao comportamento de seus filhos, às atitudes de seus filhos. Filhos não podem ser indiferentes aos seus irmãos. Ninguém na família pode ser indiferente um ao outro. Ninguém na família pode se tratar ao outro como se o sentimento do outro não importasse. Porque aí começa a família a se despedaçar. Quando eu não me preocupo com aquilo que eu digo, com aquilo que eu falo, quando eu me preocupo com aquilo, com a forma com que eu me comporto, como se eu vivesse em total indiferença a quem comigo ali está. Ensinar aos nossos filhos, desde cedo, que eles têm responsabilidades com o que dizem e com o que fazem, é importantíssimo. Mas nós mesmos, como pais, entender que o que dizemos e o que fazemos também é responsabilidade nossa sobre como nossos filhos irão responder àquilo. A Bíblia vai dizer para nós em Efésios capítulo 6: pais, não irritem seus filhos. Eu sempre achei interessante esse texto, tentando compreender o que seria essa irritação. Seria talvez basicamente quando os pais têm comportamentos que a única reação dos filhos cabível era ira.
É o descontrole emocional. Tamanha foi voltamos à maturidade, né? A imaturidade em se dirigir aos filhos. Tamanha foi a rispidez das palavras. Tamanha foi o autoritarismo exacerbado. Eu sempre falo isso lá na igreja, né? Às vezes as mães dizem assim, o filho apronta uma coisa, ela diz, você está de castigo 1 mês. Eu digo, irmão, pense bem, 1 mês são 30 dias. 30 dias. Você não pode, um arroubo, né, emocional, está de castigo 1 mês. 30 dias, meu irmão, sem fazer determinada coisa. 30 dias sem sair de casa. Você já pensou? São 30 dias, é 1 mês. Então, um arroubo emocional, numa indiferença sobre quem está do outro lado, você pode despedaçar a sua família. Você pode causar uma ira, uma raiva, uma revolta gratuita. Uma coisa que a gente faz lá em casa, por exemplo, é que nós temos um sistema penal, que é de acordo com os erros. Então a gente senta para conversar e a gente negocia. Quanto tempo você acha que deve ficar sem celular por causa disso? Aí a pessoa vai e fala, o filho fala. Eu acho que deve ficar 15 dias, eu acho que mais, eu acho que menos. A gente conversa. Porque a forma que nós encontramos de não serem diferentes a eles. Filhos não são coisas, são pessoas. Eles têm sentimentos, eles reagem. E a reação, muitas vezes ruim, tem de nós nelas. Porque assim como José, estamos indiferentes ao que está ao nosso redor. Há pais que acham mesmo que os filhos são crentes porque vêm para a igreja. Eu lembro de uma senhora lá na nossa igreja, uma vez ela me dizendo, eu perguntei, como está seu filho, irmã? Ele está bem, pastor, ele está vindo para a igreja. Sim, mas como é que ele está? Ele está vindo para a igreja. Não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Ela estava indiferente a ele. Ela achava que o fato de ele estar vindo aqui não importa o que ele está passando. Pais e mães que aqui estão, conheçam seus filhos, conversem com eles, entendam-os. Você um dia foi adolescente, você um dia foi criança. Meu filho, por exemplo, né, quando era pequeno, um dos filhos, nossa igreja tem um corredor assim, e ele chegava e corria naquele corredor, corria sem parar. Eu pensava, quando eu era criança, eu visse um corredor desse, eu ia correr. Um corredor gostoso desse aqui, eu ia, né, não, pastor? Eu ia correr nesse corredor. Quem que não ia? A gente não pode esquecer quando a gente era criança. Então eu chamava ele, meu filho, quando o culto estiver acontecendo, não é hora de correr. Quando o culto terminar, você corre. Na hora do culto você não corre. E a gente ia se entendendo. A indiferença despedaça a família. Não entender o que o outro sente. Não entender o que quando a tua filha, adolescente, chega e diz, mãe, todo mundo vai. Eu sei que você vai dizer, você não é todo mundo, mas explique por quê. Explique por que não é todo mundo. Convença, dá trabalho, né? Mas não torna você alguém diferente. Não despedaça a sua família. Mantém a unidade. Então, a indiferença na família pode arruiná-la, portanto, não permita que ela aconteça. Vocês, filhos, não sejam diferentes aos seus irmãos e pais. Vocês, pais, não sejam diferentes aos filhos. E vocês, filhos, não sejam diferentes aos pais. Seus pais também têm sentimentos. E você não pode ser indiferente a eles. Já imaginou? Se todos nós pudermos olhar uns para os outros com esse respeito ao sentimento do outro, que diferença fará, né? Terceira coisa que nós vemos no texto é a insegurança emocional e a carência afetiva dos irmãos de José. Eles são inseguros, tem razão para tanto. O pai destacou somente um. E eles são carentes de afetividade e tem razão para tanto. O pai dedica carinho e amor somente a um. O sentimento de rivalidade, ele destrói qualquer harmonia dentro de um lar. A minha esposa, são 19 irmãos. Ela tem. Ela disse que eles brigavam pelo colo do pai. Quem chegava primeiro no colo do pai. E quem ocupava o colo não queria sair tão cedo. Porque eram muitos irmãos. Então essa briga por afetividade gerava ali uma certa desarmonia. E é interessante que uma das diretrizes para o lar está lá em Efésios 5:22, diz assim, sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros no amor de Cristo. Estejam à disposição uns dos outros. Então os irmãos de José, como muitos de nós,
tinha uma enorme carência afetiva, um desejo de reconhecimento por parte do seu pai. Muitos de nós aqui passamos por isso. Um desejo de sermos reconhecidos de alguma forma, de recebermos determinado carinho e amor por parte do pai e por parte da mãe. Na nossa cultura nordestina, muitas vezes os pais muito duros, muito fechados, muito carrancudos, as mães muito atarefadas, e a carência permaneceu. E a gente só pode dar do que recebeu. Se nós não recebemos, não temos como dar aos nossos filhos. Nós sabemos como. Como que eu vou fazer isso? Meu pai era alcoólatra, nunca teve muito carinho comigo, nunca teve muito afeto. Então eu ficava, como é que faz? Como é que chega no filho? Como é que chega na filha? Como é que abraça? Eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia como. Porque eu não tinha tido essa experiência de afeto antes. É muito prejudicial a vida da gente isso. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que em Cristo, diz lá em 2 Coríntios 5,17, nós somos novas criaturas, novas pessoas. O passado ficou para trás e fez tudo novo. Então eu posso entender uma paternidade e uma maternidade em Cristo, como diz Efésios 5,22. Eu posso me colocar à disposição dos meus filhos como eu acho que Jesus se colocaria. Eu estou falando de pai e mãe, viu? Posso me colocar à disposição dos meus filhos como Jesus assim faria. E aí eu restauro todas as coisas. Tem um livro do Wayne Dyer, que é um teólogo. Ele relata uma experiência dele, eu achei bem interessante, vou ler para vocês. Ele diz assim: quando eu era criança, eu perguntava constantemente ao meu pai e à minha mãe: vocês gostam de mim? Eu fazia essa pergunta tão frequente e persistentemente que se tornou uma fonte de irritação para os meus pais. Embora me garantissem centenas de vezes que me amavam, eu nunca parecia completamente satisfeito com as suas respostas. Continuava-lhes a fazer a mesma pergunta. Agora, muitos anos depois, compreendo o que eu pretendia. Eu queria a seguinte resposta: eu queria que eles me amassem e esse amor fosse para sempre. Só Jesus nos ama para sempre. Só Jesus tem amor eterno para nos dar. Todos os amores humanos oscilam, mesmo de pai e mãe. Mas imaginem só que maravilha deve ser alguém decidir, e amar na Bíblia não é um sentimento, é uma decisão, não é? Alguém decidir amar como Jesus seus filhos. Imagine quão bom deve ser para esses filhos serem amados como Jesus nos ama. Que desafio, não é? E é desafiador exatamente porque nós vamos trabalhar para nós mesmos entendermos que aquilo que recebemos podemos dar. Se o Senhor nos ama, nós podemos amar. E se o Senhor nos ama e nós podemos amar, nós podemos fazer com que nossos filhos também, uma vez amados, no futuro, amem também. Nós não estamos construindo apenas uma família sólida, nós estamos construindo uma futura família sólida para a glória de Deus. Amém? Eu queria então concluir deixando essas 3 coisas na sua mente. 3 coisas, tá? Primeiro, criar filhos não é para preguiçosos. Dá trabalho e é uma responsabilidade de levá-los a conhecer o amor, a graça e a misericórdia de Jesus. É um trabalho contínuo. Por isso, você precisa de maturidade espiritual. E maturidade é ter Cristo, estar em Cristo. Pais e mães que aqui estão, consagrem mais suas vidas a Jesus por causa dos seus filhos, pelo menos. Quando nós, pastores, a gente vem pregar, pastor Manuel, David, a gente se prepara, a gente procura se encher da palavra de Jesus para podermos chegar aqui e termos algo a oferecer. Pais e mães, vocês precisam ter algo a oferecer aos seus filhos. E nem só de pão haverá o homem, nem só de roupinhas, nem só de comida, nem só de lazer. Os filhos sobreviverão. Eles precisam do Cristo e vocês precisam revelar esse Cristo a eles. Eu tenho
Eu tenho 3 filhos firmes da igreja e 3 afastados da igreja. Um deles que está afastado, uma vez ele estava numa determinada situação na rua de perigo, e ele ligou para mim. Ele disse: pai, eu corri um perigo tão grande aqui. Eu disse: meu filho, o que você fez? Ah, pai, eu me afastei, fui para um canto e orei. Outro dia, conversando com ele, eu disse: meu filho, que bom que você lembrou de orar. Mesmo distante, né, da igreja, lembrou de orar. E ele disse uma coisa que, para mim, é a coisa que mais justifica qualquer paternidade. Quando ele disse: pai, tudo que o Senhor ensinou, eu não esqueci. Eu não faço, mas não esqueço. Você não quer isso para os seus filhos, meu irmão? Que eles nunca esqueçam. Esse é o nosso papel. A maturidade vai fazer com que nós possamos cumprir isso. Amém? E você não pode viver de maneira indiferente. Agora eu falo aos filhos: não vivam indiferentes dentro de casa. Abram seus corações aos seus pais. Digam para eles o que vocês sentem. Pais, digam aos filhos o que vocês sentem. Muitas vezes eu sento com meus filhos e choro, dizendo a eles o que eu sinto. Não tenho vergonha de chorar diante deles. E eles também não têm a mínima vergonha de chorar diante de mim. Nós crescemos assim juntos, sem nunca viver indiferentes um ao outro. Queremos sempre ser transparentes, porque isso sustenta a família. Sejam transparentes. Digam o que pensam, digam o que sentem. E deem espaço para que seus filhos também digam o que pensam, digam o que sentem. E terceiro, nós somos supridos pelo amor de Deus. Há uma carência de afetividade em muitos de nós que veio de nossas famílias, mas nós fomos supridos pelo amor de Deus. Nós somos amados pelo Senhor. Se seu pai e sua mãe não lhe amou o suficiente, Deus te ama o suficiente, pois ele diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Há amor demais no Senhor. E uma vez supridos de afeto, temos que suprir os nossos filhos também. Amém? Damos o que temos. Se temos amor, demos esse amor o máximo que podemos. Vamos orar.